fui muito prudente na hora de fazer promessas na campanha. Eu sou comerciante e a última coisa que eu queria era olhar no olho de alguém e pedir voto falando coisas que eu não ia poder cumprir. Então eu falava, ó, que eu posso me comprometer e te garanto, eu vou ser muito transparente, então eu vou prestar conta de tudo que eu faço. Então mensalmente eu mando no WhatsApp, nas redes sociais, um resumo mensal dos meus projetos, como eu votei, que ações que eu fiz e quanto eu gastei do seu dinheiro. Isso eu faço. Primeiro é cumprido. Todo mês tem lá, quem quiser receber, é só mandar uma mensagem para a gente na rede social. O segundo era abrir mão dos privilégios que eu falei que já está certo, a gente abre e também presta conta disso tudo. E o terceiro era trabalhar com as pautas que eu já divulgava em campanha. Eu falava, olha, eu não sei qual projeto de lei vai ser bom, porque o que eu falo agora na campanha, daqui no ano que vem, pode ser que não funcione mais, pode ser que na prática não seja bom. Então eu prometi que eu ia trabalhar muito mais no combate à burocracia do que na proposição de leis. Então na primeira semana do mandato, eu e o deputado Ricardo Melão, a gente criou a plataforma Revoga Já. E a ideia era provocar todos os setores da iniciativa privada, ou terceiro setor que seja, e falava qual é a burocracia, qual é a lei, qual é a norma, qual é a regra que atrapalha o seu dia a dia, porque agora que eu estou desse lado do balcão, eu posso tentar te ajudar. Então a gente abriu essa plataforma e dali nasceram alguns projetos que têm sido as vitórias do mandato, né? O primeiro, a gente apresentou um projeto de lei que vai revogar 17 leis que foram indicadas dentro dessa plataforma. Elas são leis mais antigas, não tem tanto efeito prático no dia a dia do cidadão, mas é uma revisão do estoque burocrático. A grande vitória foi a desburocratização dos comerciantes de beira de estrada. Para a gente aqui do Vale, Litoral e Serra, a gente sabe o quanto é importante aquelas barraquinhas quando a gente vai para Ubatuba, para Campos do Jordão. Era uma lei retrógrada dos anos 70 que falava que eles só podiam vender hortifruti granjeiros, basicamente fruta e verdura. Então, quando você vai lá e tomava um suco de milho, comia uma pamonha, era contra a lei. E aí eles estavam recebendo fiscalização, a gente conseguiu revogar parte da lei e permitir com que eles possam trabalhar com qualquer produto, com exceção de bebida alcoólica. São 5.553 barraqueiros de beira de estrada ao longo do estado de São Paulo que a gente conseguiu ajudar, porque eles geram 1, 2, 3 empregos, normalmente é familiar, normalmente é um produtor rural, e aí a gente conseguiu ajudá-los. Dali nasceu outra demanda, que é o produtor de queijo artesanal agora, que vocês devem estar acompanhando, né? Lá em Catuçaba, jogaram 120 quilos de queijo fora numa fiscalização, e a gente tem brigado agora junto ao governo. O governo ficou de apresentar, senão a gente protocola também um projeto que desburocratiza a vida de quem produz queijos e produtos artesanais, permitindo produção de queijo com leite cru, aumentando a litragem diária para a produção artesanal, tentando simplificar as regras. De novo, quanto maior a barreira de entrada, maior o número de pessoas na informalidade, né? Então não faz sentido. Hoje você vai para São Luís do Paraitinga, Catuçaba, ou Lagoinha, você pode comer um requeijão de prato. Lindo, maravilhoso, gostoso, a prefeitura deixa você comer na sala de espera, mas está contra a lei. Porque a forma de produção não está aprovada pela vigilância, enfim, ou pela defesa agropecuária, ou pelo processo legal no estado de São Paulo. Então essa nossa próxima briga já está em andamento e a gente tem conseguido ter algumas vitórias já também. Então, você vê, quando você desburocratiza a vida de quem está trabalhando, querendo gerar emprego, você deixa elas melhorarem de vida. Deixa não, né? Hoje o Estado é uma barreira para muita gente que está querendo trabalhar e empreender. Então, de novo, educação empreendedora. Você dá a ferramenta para a pessoa, para os jovens, construírem o seu futuro. Desburocratização. Você ajuda a vida de quem já está empreendendo, gerando emprego, quem quer trabalhar. E aí fiscalização para garantir que o dinheiro do seu imposto, você que está ralando aí todo dia, trabalhando, para fazer valer o seu dinheiro, né? O primeiro ato dentro da Assembleia foi abrir mão dos privilégios, aí fazer mais com menos, ok. Então, parte da minha atuação e dos meus projetos de lei, eles estão voltados ou para a educação, que a gente falou que eu quero uma atuação parlamentar voltada para o que é essencial, né? Então, educação, combate à burocracia e fiscalização. A educação empreendedora especificamente, porque é através da educação que a gente vai transformar o futuro e eu tenho trabalhado muito com a pauta de educação empreendedora, porque eu acredito muito que as competências do futuro que vão fazer diferença é a capacidade de se adaptar e de resolver problema. Por isso eu tenho trabalhado a educação empreendedora na rede municipal, né, no ensino fundamental, médio e também em vários cursos aí de formação para a área de tecnologia. E combate à burocracia porque um país que atrapalha aí quem quer empreender, quem quer gerar emprego, quem quer trabalhar, está fadado ao fracasso, né? E a gente brinca que a burocracia ela é
o pior inimigo para quem quer trabalhar e empreender. Ela é o maior aliado da corrupção e por isso que eu sou o maior inimigo da burocracia. E a fiscalização, que a gente já falou um pouco também, porque está todo mundo cansado de pagar muito imposto e não ter o retorno desejado, né? A gente trabalha 6 meses do ano pagando imposto para depois, em julho, começar a respirar e o dinheiro vir para a gente. E aí é por isso que eu cumpro fielmente a obrigação de um deputado de fiscalizar cada real gasto com emenda parlamentar, com os programas do governo. Eu tenho focado aqui na nossa região do Vale do Paraíba, Litoral e Serra, porque também, senão você não consegue fazer nada, né? Eu decidi focar aqui na nossa região para tentar ver melhor as práticas numa região específica. Se eu pudesse escolher, eu acredito até que eu barraria emendas impositivas, porque o meu papel não é destinar recursos ali obrigatórios, ele é mais de fiscalização e acompanhamento das políticas públicas e proposição de lei. Mas a gente tem lá 5 milhões por ano, a gente falou, como é que a gente potencializa o impacto desse recurso? São mais ou menos 5 milhões e 200 mil. Para a gente, perto do tamanho do orçamento do Estado, não é nada. Mas para a gente, pessoa comum, é muita coisa. Para quem está empenhado, dá para fazer muito, dá para financiar muito projeto legal. A gente falou, tá bom, como é que a gente aumenta o impacto desses 5 milhões por ano? Vamos abrir um edital público, transparente, para que qualquer pessoa, qualquer entidade possa participar. E aí a gente faz algumas perguntas técnicas ali para avaliar o impacto. E a gente tenta escolher por impacto, né, com alguns critérios objetivos e, obviamente, também seguindo as regras do Estado do que pode ser, para onde pode ser destinado esse recurso. Por exemplo, algumas empresas enviaram um projeto também. Empresa privada não pode receber dinheiro público para isso, então deu muito certo, eu acho que o resultado foi positivo, mas tem sempre espaço para melhoria. No primeiro ano foi assim, a gente também tinha, eu estou no meu primeiro mandato, então não tinha um relacionamento político com várias entidades, e agora a gente está começando a construir, então a gente continua com o edital aberto, mas também agora a gente continua dando apoio para uns projetos que já fazem parte do mandato, sempre ligados aos objetivos, né? Educação empreendedora, saúde ele é obrigatório, né? Então, saúde atende regionalmente, a gestão é positiva, é boa, é bem avaliada, a gente bate com a Diretoria Regional de Saúde, a demanda deles é um problema real, prioritário aqui para a nossa região, e aí eu destino 100% das emendas para aqui a região do Vale, Litoral e Serra. E aí o mais legal de tudo isso, só complementando também, que é outra coisa que em todo lugar que eu visito eu ouço. Você é o único parlamentar que cobra da gente processo licitatório. Eu quero acompanhar o processo inteiro, eu quero ver como é que foi o processo licitatório, eu quero que eles prestem conta de como foi gasto o recurso. Em Taubaté a gente conseguiu ir além ainda no hospital universitário e tem, no primeiro processo de emendas, 6 voluntários engenheiros acompanharam o processo inteiro da obra. E a prefeitura só pagava a empresa com o aval dos voluntários fiscalizadores. Então eles apresentaram o projeto, o cronograma, e falaram, olha, até dia 15 eu tenho que entregar 30% da obra. Deu dia 15, entregou 15%, vai pagar só 15% da verba. Então a gente conseguiu ir na unha, né? A obra atrasou pouco tempo, mas dentro da construção civil, totalmente dentro, mas a gente garantiu qualidade, a gente garantiu prazo, a gente garantiu o bom uso do recurso do seu imposto, né, no final do dia. Olha, bastante coisa. Primeiro a postura, né? A gente acredita bastante na postura de um líder, na postura de alguém que, especialmente o presidente da República, que é o maior líder da nação, a gente espera dele uma postura de trazer as pessoas juntos. Ele teve o maior exemplo na pandemia, né? Onde a gente tinha um claro inimigo comum, ele conseguiu brigar com todos os gestores e para mim teve uma postura criminosa ali, né? Por isso também que apoio, endosso o pedido do Novo de impeachment. De novo, o que você espera de um líder? Que ele una o país, que ele lidere o processo no combate à pandemia, que ele tenha uma agenda muito clara do que ele vai entregar e como ele quer entregar. Então, até hoje eu não sei qual que é a agenda política do presidente Bolsonaro. E ali eu sempre pergunto, né, para as pessoas que ainda defendem o presidente. Olha, na pandemia, é claro que muita coisa foi nova e todo mundo errou. Eu errei como cidadão, como político. Às vezes eu achei que ia acontecer alguma coisa e não aconteceu. Então, todos erraram. Mas o que já estava consolidado em determinado momento da pandemia? Uso de máscara, vacina, distanciamento social, e ele ia contra os 3. Então, eu sempre pergunto, quanto você acha que a postura e a posição de um líder impacta nos seus liderados? Até pergunto para vocês, é muito, é pouco? É muito.
se ele vai contra as principais medidas de combate à pandemia, o quanto isso impactou no resultado final do país dentro da sua atuação ali. Quantas, sei lá, a gente podia ter voltado antes, a gente podia ter tido menos pessoas indo a óbito, a gente podia ter tido compra de vacina com mais celeridade, mais gente vacinada e menos gente morta. Então é isso. Se você concorda que um líder tem se as ações de um líder repercutem muito nos seus liderados, não faz sentido você apoiar o presidente Bolsonaro. A gente tem uma postura de independência e a gente é muito crítico em alguns pontos. Então, o governo começou bem, né? Se você olhar ao longo do tempo, a gente teve bastante concessão, privatização, reforma da Previdência, que é uma pauta complexa. Aonde que a gente brigou muito feio foi na gestão da pandemia, onde ele centralizou demais as decisões. Eu, particularmente, defendia desde o princípio uma regionalização das decisões, uma tomada de decisão conjunta com quem está na ponta, e não só um comitê médico, mas também um comitê que envolvesse em outras áreas. Eu fiz questão durante a pandemia, inclusive, de levar alguns presidentes de associações comerciais para ajudar na minha visita à fiscalização a hospitais, para conversar com os médicos, e você via que quando batia essa empatia, tinha mais facilidade para a campanha dos dois funcionarem, né? Na média, os médicos, ninguém quer ver a empresa quebrando e nenhum empreendedor queria ver gente se contaminando e se colocando em risco, né? Então, não tem política pública que funcione quando ela é muito centralizada e ela não envolve a sociedade. Então, eu queria que essas decisões no começo da pandemia fossem mais descentralizadas. E aí, hoje está assim, mas lá no começo não. E aqui na nossa região, lembra, ficou uns 4, 5 meses fechado, com pouca coisa da pandemia acontecendo, e as pessoas foram ficando bravas, o negócio foi quebrando, e a turma foi perdendo respeito também, um pouco pela pandemia. Então, a gestão da pandemia no começo ali, acho que foi o maior desafio e briga. E a nossa maior briga também foi quando ele teve um projeto que aumentava imposto. E foi ali que a gente teve um embate muito forte, foi em outubro, mais ou menos, do ano passado. E hoje você vê que o governo tem mandado alguns projetos para a Assembleia que revisam esses aumentos, mas a gente já falava lá atrás, né, teve até aumento de arrecadação e teve muito mais aumento de arrecadação porque teve aumento de imposto. E num momento de pandemia, não tem justificativa. Agora, hoje, a Secretaria de Turismo tem alguns projetos muito legais e tem feito um bom trabalho, a Secretaria de Educação acho que é boa. Então, a gente tem uma postura independente, a gente vai sempre votar a favor, independente se é o Dória, se é o Bolsonaro, a favor de bons projetos e contra projetos ruins, mantendo uma postura independente. Olha, isso é uma coisa importante da gente entender. A grande maioria dos empregadores no Brasil são as pequenas empresas. São aquelas empresas familiares, mas é a grande esmagadora maioria. E aí, quando você coloca uma regra de contratação bem complexa, o que se vê mais na periferia é aquela pessoa que trabalha sem carteira assinada e sem MEI, sem PJ, sem nada. Quando você coloca a barreira de entrada muito alta, você incentiva a informalidade. E aí você vê o movimento de pejotização, não só pelas empresas contratantes, mas também pelos próprios funcionários, várias categorias. Advogados, quase nenhum são CLT, médicos, quase nenhum mais querem CLT. Eles querem ser PJ porque eles viram que sobra mais recursos para eles. Isso significa que a gente tem um modelo ruim, que não atende mais à prática da sociedade. Esse é o problema. Quando você tem que criar um regime chamado simples, significa que o outro que você tem é muito ruim, é complexo. Só de você ter que colocar um nome de simples significa que o outro é burro ou complexo, né? Então, isso é um pouco do custo Brasil, né? Isso volta do que a gente falou na contratação, né, na geração de emprego, porque se é complicado empregar ou demitir, a pessoa pensa 10 vezes antes de fazer esse movimento. Não tem bala de prata, né? Não tem uma solução que vai sacramentar isso. A gente tem que lembrar que a gente é um país pobre e um país com uma educação mal educada, digamos assim, né? Com uma educação ruim. Por isso que eu trabalho muito com educação e educação empreendedora especificamente. De novo, a rede pública, a rede privada já fazem o papel de matemática, português e tudo aquilo, muitas vezes não faz bem, mas eu quero colocar a educação empreendedora, porque, de novo, vai se dar bem no futuro quem tiver mais habilidade de se adaptar e resolver problemas. E para mim a educação empreendedora não necessariamente resolve, mas é um grande gatilho para a gente fomentar isso já nos nossos jovens. Bom, eu sou a favor de representatividade, igual a gente falou do Novo. Como é que funciona no Novo? A gente tem que cumprir o nosso papel para convencer o filiado
a se filiar no novo. Então eu sou contra qualquer sindicato que tenha contribuição obrigatória, porque isso faz com que aquele sindicato não necessariamente represente bem os seus associados ali, né? Então vamos partir desse princípio. Eu sou totalmente favorável a qualquer associação, sindicato, desde que seja voluntária e contrária a qualquer coisa que seja obrigatória, porque você tira os incentivos e os estímulos daquele grupo sindical ou associação continuar representando bem e prestar conta para o seu filiado e associado. De forma geral, quando tem esse racha entre a entidade e seus representados, normalmente para de fazer sentido e você vê que não necessariamente esses sindicatos cumprem um papel interessante para a sociedade. Então, basicamente é isso. O que a gente vê normalmente é os sindicatos mais prejudicando a contratação de novas pessoas, evolução das empresas. Eu acho que eles estão apegados a alguns, que a gente pode chamar de direitos, às vezes, que não mais condizem à realidade também. Eu defendo o que funcionou em países desenvolvidos. O que a gente vê nos países desenvolvidos? Mais flexibilidade no contrato e mais liberdade para empreender. Se por um lado fica mais fácil a demissão, por outro lado fica muito mais fácil a contratação. Então, quando você viu a crise, a pandemia nos Estados Unidos, o que aconteceu? Demitiu-se muito mais gente logo no começo porque tinha uma insegurança do que seria lá na frente. Mas a partir do momento que virou a chave de retomada, se contratou todo mundo de novo. E aqui no Brasil, a gente fica mantendo colaboradores no momento que a gente está com muita insegurança, isso torna a empresa mais ineficiente. E, ao mesmo tempo, toda vez que vai ter uma retomada econômica, o empregador fica pensando se ele vai ter caixa para mandar embora. Então, ele não toma decisão importante de contratação quando precisa. Então, isso faz com que o empregador tenha mais variáveis ali na tomada de decisão e ele não consegue aproveitar melhor os momentos da economia. De novo, hoje, grande parte do salário fica no meio, que é no governo. Hoje está caro para o empreendedor, para o empregador contratar, o empregador também não está contente com o seu salário e tem muito encargo no meio. Então, isso aqui que é o problema. Eu morei um bom tempo fora do Brasil. Você vê que os salários são muito mais altos, mas também aumenta a responsabilidade do cidadão de fazer um caixa, de fazer uma reserva. E esse é o modelo que eu defendo. Assim, cada caso é um caso. Aqui vamos especificamente, a LG e a Ford, né? No caso dessas duas empresas, foi muito mais um momento um momento de negócio deles, estratégia do negócio. Eles estavam perdendo o mercado e aí tem que tomar uma decisão aonde vai ficar, que produto vai manter. E aí a gente sofreu com isso porque eram duas empresas aqui da nossa região. Mas dá para você ter uma visão mais ampla, né? Isso envolve todas as esferas, né? Esfera federal, reforma tributária. Enquanto a gente tiver o pior sistema tributário do mundo, isso sempre vai afastar negócio daqui. E se um tomador de decisão internacional precisa escolher aonde ele vai focar, normalmente o Brasil está no topo da lista do país que ele vai sair. Porque, apesar de a gente ter um grande polo consumidor aqui, a gente tem um ambiente de negócio péssimo, o famoso custo Brasil que todo mundo ouve, que eu ouço desde que eu sou criancinha, que eu tento combater no meu trabalho. Então, reforma tributária, reforma administrativa, investimento em logística, e aqui a nossa região tem algumas boas oportunidades, né? A gente tem o Porto de São Sebastião que poderia ser potencializado. No começo do governo, isso é uma cobrança minha com o governo Dória, que foi prometido aqui em campanha, no começo do mandato é abandonado, que era o trem intercidades que poderia conectar aqui com cargas e passageiros, e foi deixado de lado e abandonado, e provavelmente vai voltar no que vem, que é ano de eleição novamente. A gente tem o aeroporto de São José, que está no processo de privatização, então esse é um ponto positivo, é algo que é uma boa oportunidade. O aeroporto de Guará, Edu Chaves, que eu também consegui até no começo ali dar um apoio para que fosse concedido para o Estado e entrou no processo de concessão e foi concedido para a iniciativa privada. Eu quero fazer da nossa região, como é que a gente vai atrair grandes empresas de tecnologia? Tendo muita gente boa e qualificada. Por isso que a gente lançou o novo Futuro Tech. É uma plataforma em parceria também com empresas privadas para formar gente para a área de tecnologia. Porque hoje a empresa não precisa nem vir aqui se ela quiser. E como as nossas regras são tão ruins, daqui a alguns anos a empresa vai estar sediada lá fora, mas pode estar empregando gente aqui. Tá ok, eu aceito. Enquanto a gente não melhorar as regras do jogo, o que eu quero é gente empregada. Vai ser ruim para a gente, mas a gente não perde pelo menos o emprego.